Então, nós estamos aqui no nosso primeiro encontro do mês de junho, mês 6, às vésperas, né, da data 6/6, que é um grande portal energético. Portais são frequências, e quando essas frequências elas chegam, né, aqui até nós também podemos perceber o nosso campo e estar nesse fluxo, né, de expansão. Se alguém depois assistir em um outro momento, trazemos aqui a energia da frequência do agora. E hoje o nosso encontro é o encontro sabedoria multidimensional. E nós vivemos aqui, nessa realidade, nesse momento, nesse aqui e agora. E quando nós vamos percebendo aqui a nossa vida e perceba a sua, nós deparamos com a dualidade. E somos nós que cocriamos essa realidade, esse momento agora. Então, nós cocriamos essa dualidade, são potenciais que estão aí disponíveis. Porém, nós é, vivemos por muito tempo, né? Um tempo linear, onde a dualidade ela se faz presente no nosso sistema de crenças, e nós já trabalhamos aqui, sistema de crenças, aquilo que acreditamos, tudo que experienciamos desde que nascemos até hoje, e antes, né? Útero e antes disso, esse é o nosso sistema de crenças. E ele está fundamentado, né, nesse paradigma, nesse padrão de dualidade. E prestem bastante atenção, né? Quando nós percebemos o nosso dia e o que vamos fazer, nós começamos a classificar como certo, errado, feio, bonito, grande, pequeno, e também sobre ter e ser. Nós temos, vamos dizer, esse hábito de separar. Então passa a ser dual, separação, porque muito, né, por muito tempo, aí na linha, né, do tempo e do espaço, nós damos permissão a essas experiências. E aí nós temos um caminho, um caminho. E nesse caminho começam a surgir algumas questões. E olhe para a sua vida. Quais os desafios? Quais as questões? Questões que estão aqui nesse nível, né? Dessa realidade, dessa 3D, e questões que estão em um nível mais profundo de algo que experienciamos e trazemos ainda enquanto uma consciência, e sentimos que ainda estamos presos, que existem âncoras, que ainda estamos amarrados a esses lugares. E então, nesse caminho, podemos aí por algum momento, alguns momentos, ou nas situações mais densas, né? Vir a frequência de desistir, né? Ah, eu vou desistir. E eu sinto de trazer, né? Quando vir essas frequências, né? Tem a cura siriana que ela tá lá, gente, faça, dissolva, porque essas são consciências que não estão aqui para a gente perceber e elas não são vistas, né? Assim, diretamente dessa realidade, elas estão ocultas, mas elas ainda nos aprisionam. Observe na sua vida, existe algo que você já desistiu? Ou que você pensou em algum momento, ah, eu vou desistir disso. Porém, quando nós vamos aqui para esse lugar e nos reconhecemos que tudo é uma criação divina, tudo vem da fonte. Então, a fonte ela é abundante, ela cria o tempo todo. Então, somos nós que cocriamos essas dualidades, essas realidades.
É muito importante a gente ter consciência nesse processo. E como que eu tenho consciência? Percebendo, fazendo as perguntas, porque a dualidade, ela tem relação com a queda, quando desligamos em parte da unidade, da fonte criativa, porque se eu me reconheço como uma presença divina, através do portal do meu coração eu acesso tudo aquilo que é mais elevado e apropriado. Se eu reconheço isso, eu reconheço também como parte da criação e ela, essa parte em mim. Então, esse reconhecer me leva à unidade. Isso é gradual a nível de consciência, porque se essa consciência chega de uma forma total, nossas células, nosso corpo físico é, não consegue ancorar toda essa luz, essa potência que é a criação enquanto a fonte maior. Deus, grande espírito, é uma potência. Então nós vamos percebendo esse lugar. Nós cocriamos a realidade e hoje vamos observar esse caminho que muitas vezes é trilhado na dualidade. Isso é sem perceber, isso é meio que automático, que no piloto automático. Quando eu vejo, eu já estou fazendo isso. Quando eu vejo, eu já estou julgando, tomando essas decisões ou analisando. E isso leva a uma separação de coração e mente, como se isso trabalhasse separado. E é muito importante a gente perceber nesse caminho, nesse trilhar, que quando estamos prontos, o mestre chega. Então, o mestre sempre vai surgir quando nós estamos prontos. E nós percebemos essa realidade, nós percebemos isso que está disponível. Porque eu agora estou, Cláudia, aqui com vocês. E eu estou em outros momentos recebendo também de cursos, né, e grupos. E eu estou em outros momentos aprendendo, em outros momentos aplicando, atendendo e também permitindo receber e ser atendida as várias formas e ferramentas que existem, né, de expansão do corpo, da consciência e de várias formas. Então, eu perceber isso é eu trazer essa clareza desse caminho. E o que chega até você e que você percebe assim, se chegou essa informação, é porque eu estou pronto. Então, é sobre escolher esse novo caminho, porque essa escolha do novo caminho te fortalece a não desistir, sejam quais forem as questões ou as realidades. Sejam quais forem essas questões, quando você está na clareza, no portal do coração, que dissipa esse véu e você acessa essa verdade maior, você tem clareza. Isso te dá confiança. Então, quando está pronto, o mestre chega. Perceba esse lugar. Perceba a energia dessa realidade que chega enquanto um potencial. E ainda vamos para as escolhas, né? Escolhas nesse caminho, né? Do ser. Porque eu ainda estou no ter. Eu tenho, eu tenho. À medida que eu vou liberando esse ter, eu vou abrindo espaço para esse ser. Então, eu dou permissão de ser. Mas enquanto eu estou aqui na jornada, eu vou escolhendo. E o que você escolhe? Cláudia, a dualidade são dois caminhos? São realidades. E essas realidades que a gente, né, chama de caminhos, elas existem no nosso campo enquanto potencialidades. Por isso que é escolha.
Em qual você coloca a sua energia para cocriar aquilo que deseja? Por que que nossas cocriações às vezes ficam estagnadas ou cocriamos mais do mesmo? Porque nós colocamos a energia em um caminho que nós trilhamos por longas, né? Longas datas aí da dualidade, que é ainda, né, o julgamento, que é ainda o não merecimento, que é criar em algum nível, sentindo não merecedor. Então, essa balança entre dar e receber, ela não fica em equilíbrio. E muitas vezes sentimos um medo inconsciente. E, gente, esse medo é um medo até de acessar o poder de quem você é. Porque você diz, nossa, é muito, né? O que eu vou fazer com isso? Então, vamos dizer aqui como caminho, tá? Da dualidade, porque a gente precisa de um termo conceitual para a gente trazer uma compreensão mais expansiva, né? Das realidades que se apresentam, porque existem inúmeras realidades. E é sempre sobre a que eu escolho colocar energia. Você está colocando energia em qual? Eu não posso. Ah, eu não dou conta. Eu não mereço. Ah, não é agora. As coisas para mim são difíceis. Vá se percebendo em que nível você ainda encontra nesse lugar. Isso vai levando a uma separação, né, que já foi trazido aqui. Mas é importante trazer novamente, porque eu vou ouvir isso com uma consciência mais expandida. Eu vou para a mente e coração. A mente fica, faço ou não faço? Vou ou não vou? Dou ou não o próximo passo? E escolho dar o passo em que direção? Então você fica muito tempo nesse lugar que consome a sua energia, a nossa energia, porque eu já estive muito tempo nesse lugar. E hoje eu escolho perceber cada vez mais em uma jornada em que a jornada é dar o próximo passo, porque eu escolhi, nós escolhemos estar aqui no planeta agora, nesse momento, nessa realidade, porque existe algo que você veio fazer aqui, que nós viemos fazer aqui. Só que a dualidade nos suga, porque ela nos distrai. Ela nos distrai porque a gente coloca um período, esse mês não, esse ano não, e não consigo, e ali vira um emaranhado. E aí a gente percebe que mesmo nesse caminho, e nesses caminhos que se apresentam na dualidade, nós atraímos os mestres para nós. Isso, gente, observe, isso tem a ver com as deidades, com os deuses. Percebam as épocas. Isso não está muito longe aqui na nossa história. Cada civilização, ela adotou e ela abraçou os seus deuses. E aqui nós estamos falando de sabedoria. Então, se é uma civilização pautada, onde, né, a energia que reverbera é a energia da guerra, quais são os deuses, né? Deuses de poder, deuses que vão levar a quê? E eles vão ter até características ali humanas, no que acreditam, vão percebendo. Se é uma sociedade mais tranquila, mais compassiva, as cocriações dos deuses, das deidades, vão ser criadas de acordo com a frequência da civilização. Então, são deuses mais na frequência da compassividade, do puro amor, do equilíbrio, do não julgamento, da não violência. Então vamos percebendo esse caminho dual, ele se deu de forma muito acentuada em civilizações passadas. E nós estávamos lá, cocriando aquelas realidades, porque aquela era a consciência que tínhamos naquela época. E hoje avançamos.
Estamos aqui, nesse presente, cocriando a realidade do futuro que já é no agora. Então eu entro em sintonia com essas frequências que eu estou cocriando, eu alimento elas e elas reverberam na minha vida e em nossas vidas. Então, o futuro é uma cocriação nossa. A grande questão aí sobre o perceber é que por vários motivos ainda alimentamos as frequências daquilo que não desejamos, daquilo que não queremos para a nossa vida. Observe a sua vida. Geralmente a gente diz: olha, eu não gosto disso. Eu não quero que isso aconteça de novo. Mas quando eu verbalizo, eu também estou vibrando. Aí eu entro naquele cenário de cocriar mais e mais do mesmo, por medo até. E também é inconsciente. Por isso que eu disse, as amarras, elas são mais profundas, esses ganchos que nos mantêm lá. Eu sou, né, a pessoa que trouxe lá o workshop, porque eu participei, né, daquela iniciação da cura siriana. E eu aplico em mim. Quando eu olho, eu falo, tem alguma coisa aqui que está me amarrando. Por que que eu estou cocriando isso? Nesse momento, nessa realidade. Então, eu vou fazer as perguntas para o meu coração, eu vou me perceber. Então, eu vou lá e faço de novo. Porque eu cocriei, né? Aquela energia, aquela frequência de dissolver, e é dissolver, gente. Porque o momento planetário é outro. É para estarmos em uma outra oitava. Cláudia, na mente eu sei disso. A minha mente me diz isso. A minha mente grita isso dentro de mim. Mas como trilhar esse caminho? Ele está dual, né? Mente e coração. A mente analisa, a mente é o ego, a mente vai ter dúvida, a mente vai ficar ali, vai, não vai, faz, não faz. E aqui a gente traz essa consciência para ser ancorada da unidade, que é voltar à essência daquilo que sempre fomos, porque nós somos. Na verdade é que nós esquecemos, porque existem aqui, né, programas e distrações, que nós também fomos, né, ali os co-criadores dessa programação, senão elas não existiriam. Mas a gente estava com uma consciência de queda do nosso desligamento da fonte, naquele momento que nós cocriávamos tudo com o nosso eu maior. A gente se misturava. Então, a queda deixou algumas marcas. E olha para a sua vida, né? E vamos olhar eu para a minha vida, e vamos olhar aqui para a vida financeira, afetiva, né, as relações amorosas e familiares, o lugar que moramos, o trabalho que temos, quais os ganchos que ainda tem aí que nos amarra nessa dualidade. Por isso que a jornada é dissolve, limpa. Isso é amoroso. Existem aí inúmeras egrégoras com esses trabalhos que só está pedindo, na verdade, né, esperando a nossa permissão para receber. Por isso que eu digo, gente, vamos para o encontro multidimensional e façam a pergunta aí para vocês, né? Quem é a Cláudia? Qual a verdade? Por que ela vem aqui no horário, né? Nesse momento, nessa conexão? Vão para a verdade que existe em cada um, né, de vocês e a verdade que existe em mim. Isso vai trazendo clareza e vai nos liberando desse caminho dual. Existem seres evoluidíssimos e nós cocriamos eles em nossas vidas. Mas qual o caminho que você escolhe nessa dualidade? Se a sabedoria é multidimensional,
É uma sabedoria maior daquilo que somos em essência. Por que ainda estamos patinando aqui nessa dualidade? Muito cuidado com as distrações e como usamos a mente e o coração. Olhe para isso de forma simples. É complexo. Olhe de forma simples como que a vida acontece para você. Isso não é fruto de um acaso, mero acaso. Não somos frutos do acaso. Somos co-criadores daquilo que estamos experienciando agora. E isso é muito poder do livre-arbítrio. Então perceba de forma simples todas as vezes que a dualidade se apresentar em sua vida. Somos presença divina, portal multidimensional do coração, chakra cardíaco, que dissipa o véu. Esse véu ele já foi mais denso. É como está lá, né, na peça teatral, no cenário, aquela cortina vermelha, grossa, que demora a abrir, pesada. Hoje as consciências estão aí movimentando. Existem vários movimentos. Ela está mais sutil. E o que ainda nos impede? A gente traz aqui de acessar, mas na verdade já é. Isso é muito incrível, porque já é. Temos o poder do amor incondicional. Incondicional. Eu vou perguntar: você sabe o que é o amor? Eu vou perguntar para Cláudia, que está aqui agora nessa realidade. Eu sei o que é o verdadeiro amor, o puro amor, o amor incondicional, que é essa sabedoria multidimensional, essa sabedoria maior. Onde que eu vou encontrar? Em que livro? Em que pergaminho? Onde estudar? Onde buscar? E muitas vezes esquecemos de voltar para o coração, a sua verdade, a sua essência. E dentre elas de estar aqui agora, ouvindo essas frequências. Chegar-se a um momento em que esse encontro aqui será vibracional, frequencial, momento de sintonização. Entra no campo e emana a vibração da sua verdade e da sua essência, herdeiro de si mesmo, desse poder que já é atributo seu, evoluído, evoluidíssimos. Vocês, nós, nesse momento. E agora escolhemos portar a luz, preencher dessa luz. Por isso, a atualização de DNA, ele expande. E aí, nessas camadas entre um pensamento e outro, eu vou dando permissão para essa nova consciência descer. Se eu ficar sobrepondo pensamento linear sobre pensamento linear, isso vai condensar em um pacote de um programa linear que me distrai e o programa roda e o padrão repete, porque eu não dou permissão para ser quem eu sou. Você dá permissão para ser quem você é? Nunca se falou tanto em ser.
porque a mente nos puxa para o ter, e não é sobre o ter, é sobre o ser, para ter a vida que você deseja. Então, a abundância está nessa sabedoria maior o tempo todo. E então, nos é colocado como esse quebra-cabeças, né? Porque isso faz parte da programação. Dissipar esse véu. Temos o poder do amor incondicional, da compassividade, do, do equilíbrio, da liberdade. Reconhecemos isso. E como é amoroso, né? Encontrar aqui e formar esse campo, esse entrelaçar. Quando estamos aqui, poucos minutos ao iniciarmos aqui, já percebemos esse padrão vibracional expandido. E ele diz, como eu gostaria de manter assim. 24 horas por dia, 7 dias por semana, 30 dias por mês, trazendo uma contagem linear. E o que te impede? Quando estamos prontos, o mestre chega. O dia que eu virei essa chave, uau! E é sempre assim. E eu vou trazer das minhas cocriações, né? Eu participo, e vou para os cursos e muitos eu falo, meu Deus, eu estou aqui nesse grupo com essas pessoas. E vem surgindo alguns cursos depois que fala, se você não tivesse lá naquele anterior escolhido dar esse passo na iniciação, não tinha essa ancoragem, né? Ancorar essa frequência para eu perceber. Gente, quantas coisas batem na nossa porta, na porta do coração. Isso chega para acessar essa abundância, mas como a gente fica distraídos e passamos. No agora não. E a sabedoria multidimensional é o eu sou, que é a frequência que já está até no campo, né? Vai chegar aí para vocês, que vai ser uma imersão, porque isso é entregue. É preciso que isso ancore, que isso ancore. E eu vou trazer por mim, porque à medida que eu vou falando aqui, meu corpo aquece. Isso é ancorar. Se vocês sentirem calor no campo, e às vezes até também mudança na voz, isso é ancoragem. É as frequências, elas estão movimentando, tá limpando aquilo que está denso, está pesado, que está me impedindo. E eu tô dando essa permissão de esse eu sou se materializar nessa realidade. Você carrega esses atributos. Você é parte da fonte. E a parte da fonte está em você. O eu superior, ele não está aqui nessa realidade 3D, mas ele nos trouxe aqui para esse encontro, porque ele está muito próximo à fonte. Então, ele é uma parte minha mais elevada. Às vezes a gente precisa de nome e conceitos, né? É o meu irmão mais velho, é a parte de mim que sabe mais de mim. Trouxe você até aqui para essa consciência, para escolhas. E o quanto usamos disso? O quanto você usa enquanto ser? Trazer para a minha realidade, para agora. Isso é incrível. E vai descortinando, esse véu vai ficando mais sutil, e eu fico próxima a essa realidade, porque eu estou cocriando. E isso tem a ver com escolhas, porque essa 3D, que chamam aqui de Matrix, esses movimentos, programações, gente, isso tá aqui, né? Porque é alimentado por um inconsciente. Então, talvez você até pergunta, vai ter guerra ou não, vai ter paz ou não? O que você cocria, é você que está cocriando.
Gente, isso é muito incrível. É muito poder. É uma escolha maior. E essa escolha maior é a gente sair da dualidade, desse caminho dual, de ficar julgando, de se auto-julgar, às vezes até se apunhalando, que também nos leva para pontos de vistas, pareceres, conclusões. Isso nos limita. Isso nos limita. Devemos sair desse lugar. E como que eu saio, Cláudia? Não colocando energia. Isso não vai ressoando no campo. Os caminhos estão à sua frente. A sabedoria multidimensional é esse acesso. Os caminhos estão disponíveis enquanto potenciais. Amit Goswami, dentre outros aí do quântico, dizem: qual você escolhe? Esse é o seu poder. Qual você escolhe trazer para a sua realidade? Tantas distrações que são impostas, tá? Para me desligar dessa sabedoria. É eu ir para o meu coração e quando vim faço, não faço, vou, não vou, deixo de ir, não deixo de ir, vai para o coração e percebe. Isso é a sabedoria multidimensional. Vá para a sua presença. Presença divina sabe. Acesse o portal multidimensional do coração e perceba, está à sua frente. Quando eu fico repetindo um padrão, eu fico ali escolhendo mais do mesmo e canso. E canso. Porque eu estou fazendo muito, mas é mais do mesmo. Esse é o padrão repetitivo, linear, cartesiano, que estamos nele aí há um tempo. A multidimensionalidade é isso. Por isso a sabedoria. E como acessar, Cláudia? Vivendo, sendo. Vai para a sua verdade. Qualquer questão que você queira saber e acessar, vá para a sua verdade. A escolha não é estar, a escolha agora é ser. Viemos nesse momento para ser. Já somos. É dar a permissão para essa presença manifestar, essa sabedoria. E quando você dá essa permissão, você torna ilimitado, porque a fonte é abundante e ilimitada. Os ganchos me mantêm preso, me segura e observe. Não precisa de uma corda e uma âncora muito grande para segurar uma embarcação a não seguir o seu fluxo. Anota isso. Não precisa de uma corda extensa e grossa e nenhuma âncora enorme. Gente, é aquele fio que amarra lá, que você vai cair na culpa, no medo, na escolha do mesmo e aqueles padrões. Quão expansivo, né? É quando eu escolho dissolver isso. Tem ferramentas, tem possibilidades, o campo está disponível. A glândula pineal é a nossa parceira. Por isso aí o curso, né, a formação, a imersão, sim, né, multidimensional, tem dentre outras. É, é grandioso eu ter a consciência sobre isso. A pineal, gente, ela vai tornar o seu guia, a sua comunicação, e aí você vai para o coração, a essência te guia e te mostra o caminho. Isso é muito contraditório, porque a gente é cheio de agenda e programação.
Ah, mas eu preciso saber, eu preciso ter certeza, mas como é que vai ser? E não é nesse lugar. Esteja presente para acessar essa informação agora. Esteja presente. Perceba, somos essência, seres ilimitados de luz e na luz. Nas eras de ouro, experienciamos isso no potencial máximo do nosso eu superior, que é o nosso DNA na potência máxima. Cláudio, o que que aconteceu com o nosso DNA? As camadas, camadas e camadas. Ele tornou menor, o potencial de luz ficou limitado. E como transmutar isso? Atualizando o DNA, que é consciência, o DNA é energia. Eu vou usar essa consciência, eu vou usar mais, e eu vou usar mais. E quanto mais eu uso, mais eu lembro quem eu sou. Uau! Aí eu vou escolher essa consciência como uma forma de ser e viver. Que sabedoria! E tá tudo onde? Aqui dentro. Eu carrego e eu busco fora. A Era Dourada está perto, né? Lá no curso a gente traz sobre nossa origem e é lindo. E você diz: Uau! O livre-arbítrio é muito poderoso. Escolhemos estar aqui e agora, ser a verdade que já somos. Então pergunta: como seria eu escolher diferente? Eu sair da dualidade e vir para esse caminho do meio, puro equilíbrio que te traz clareza. E aí, unidade. Volto para a unidade, consciência, volto para a unidade. Possível através do portal do coração. Aí eu vou aprendendo a usar a mente, que é para receber aquilo que vem do coração, porque eu vou ser esse coração, falar, vibrar, pensar, experienciar. E tá aí a ferramenta, o curso, sim. Ele, ele tem uma ancoragem, né? O pessoal pergunta, é a data que quer? Tem uma ancoragem, né, da energia e da frequência. E quanto mais você tira as camadas para ir, né, para essa imersão, esse mergulho, uau, é permissão, gente, mais recebe. É por isso que eu disse o que que eu escolho. E aí, como que eu faço? Gente, faz de novo, né? Essa conexão, faz de novo, até tornar a forma de ser. Isso é igual dirigir. Depois fala, nossa, eu vou. Quando você pega, você já vai. E aí você também não fica perguntando, porque quando eu entro num carro, eu não fico perguntando, não. Eu ligo e ele tá lá, ele funciona. Gente, é bem sobre isso. É assim que a vida é. Eu entro em conexão, porque se eu for ter clareza e saber definir todas essas partes que compõem essa complexidade de tudo, né? Eu nem vou, então eu entro e vou, porque minha essência me guia para o lugar certo. E eu vou dizer, eu não sei exatamente para onde estou indo, mas algo me chama, como por exemplo, estar aqui. Muitos dizem, ah, eu não sei bem o que que é, mas algo me chama. E eu atendo pessoas. E elas dizem, eu não sei o que que aconteceu, mas é muito bom. Eu quero estar aqui. E o que te impede? O que te impede? Hoje são 7 bilhões. Vamos fazer uma média de seres aqui na Terra. Sai do julgamento. Todos portam a essência da presença divina da luz. Todos. Pode sair da dualidade, bem ou mal, feio, bonito, fez, não fez. Todos portam. E o que cada ser escolhe? Em consciência, essa é a jornada. Todos os seres têm esse poder.
A sua presença divina, o seu portal do coração, a sua pineal, o seu eu maior é que te guia. Essa é a sabedoria multidimensional. Todo mundo precisa experienciar isso para mudar a frequência. Porém, se um número X estar e cocriar essa frequência, isso cria um campo maior. Por isso, essa questão, né, de estarmos cocriando nessa vibração. Equilíbrio é reconhecer essa sabedoria de luz. Isso é a sabedoria multidimensional. É estar em equilíbrio. E você, né? Começa a se reconhecer que você porta toda essa energia. Alguém tocou? Vamos ver quem atende ali. O equilíbrio é abundância. Eu preciso ver. Oi. Chegar nesse equilíbrio, nesse puro equilíbrio, é essa sabedoria maior. Se eu ficar no conceito, né, de evolução, eu vou trazer evoluídos já somos. Cláudio, eu não me acho evoluído. Eu acho que eu tenho que evoluir muito. Evoluído nós já somos porque nós já chegamos aqui hoje, nessa era, nesse momento. Agora é aumentar essa luz. Eu aqui nessa evolução, e estou aqui me percebendo, e eu vou dizer: não existe certo e errado. Cláudia, eu não compreendo isso. Como não existe certo e errado? E as palavras, elas têm um conceito porque elas têm uma energia. Então eu vou perguntar: o que que é errado? E aí responde: ah, vamos trazer algo que é bem forte, né? Matar é errado. Hum. E aí eu vou criar um conceito sobre isso, né? Aí eu vou para guerra, vou para lugares e tantas questões. Mas vamos pensar assim, eu vou alimentar. Então eu vou lá e pego um pé de alface. E eu pego, porque eu não peço permissão. Eu vou fazer um chá, eu vou lá e pego, né, as folhas. Eu não peço permissão. O que que eu estou fazendo? Aquilo ali é uma cocriação. Não importa em que nível, então tudo é uma criação da fonte, tudo é um presente. Então é necessário voltar para essa unidade. Eu estou pegando aquilo ali, mas eu entrei na unidade daquilo que eu estou pegando, eu estou pedindo permissão, entrando na luz daquilo e trazendo para a luz do meu ser. Cláudia, é isso e é mais que isso. Tudo tem consciência. E lá no curso isso é trazido. Tudo tem consciência. Tudo o que você come, o que você bebe, o que você pensa, o que você faz, é sobre esse lugar, é sobre estar mais presente. Então, é pedir permissão para a luz de tudo aquilo que existe enquanto criação para que chegue na sua vida. Aí nós estamos no caminho de volta. Aí nós vamos voltando para a unidade, porque eu vou reconhecendo e percebendo. Então eu saio da dualidade e eu vou para a consciência daquilo que é mais elevado. Tudo é criação. Então eu começo a honrar tudo. O pé de alface, os animais, os rios, os seres humanos, os seres e consciências que não são humanos e que estão aí nos apoiando, que são seres de luz, que amorosamente estão aí olhando para nós e dizendo, né? Abram a porta, permitam ser. É lindo esse dissipar do véu. Existe uma frequência nisso. Cuidado com as distrações. As palavras são conceituais, elas trazem um conceito, uma vibração. Vão percebendo mais a frequência que vocês emanam.
Percebam os convites. E isso é acessar o mestre que você já é. Eu preciso de mestres, eu preciso de facilitadores e mestres para lembrar quem eu sou. E aí eu vou acessando mais esse ser, essa mestria que existe em mim. Isso é a sabedoria multidimensional. E eu integro, né, essa luz de tudo que existe, alimentos, pessoas, daquilo que falo, daquilo que ouço, das relações. Eu vou percebendo essa luz, integrando a unidade de tudo isso. Aí eu vou percebendo o que todos falam muito, né? Somos um. Mas eu dou permissão para esse um. Quando eu tenho que compartilhar com alguém, eu já vou para dualidade. E olha que é algo aqui do dia a dia, às vezes um espaço curto de tempo. Percebe como é o caminho? Então, o caminho da iluminação é o caminho de volta ao coração, é voltar para essa unidade. E é por isso que eu estou aqui. Eu escolhi estar nesse momento. Eu posso falar da minha, né, verdade, do que me move, do que me toca, do que me faz vir aqui e criarmos, cocriarmos junto esse campo, de cocriarmos juntos essa unidade, essas percepções. E quanto mais eu me coloco a serviço dessa unidade, mais abundância, mais alegria, mais facilidade, mais sincronicidades. E as coisas vão ficando mágicas, porque eu escolho dar esse passo nessa jornada. E tudo já existe. É cocriar com isso que já está aí disponível. Acessar essa mestria em si, em você. Ir para esse lugar do eu sou. O que você percebe como sendo eu sou luz, eu sou iluminação, eu sou compassividade, diga o que você quer, eu sou o amor, eu sou o puro equilíbrio. E vai percebendo, você percebe o coração expande. Essa é a frequência para ser ancorada hoje, precisa dos ancoradores. Por isso os cursos, né, as iniciações, os ancoradores é o convite, ancorar e ser. Cuidado com as interferências, falamos isso no encontro passado. Cláudia, eu vou lá ouvir de novo, ou vai lembrar. Cuidado com as interferências que nos impedem, que são aqueles programas que ficam rodando, que nos impede de perceber e escolher o novo caminho. Vá para a sua presença, percebe. Somos a energia, escolhe, eu sou a energia do equilíbrio, ter clareza, caminho do meio, sai da dualidade. Solta, caminho do meio, ir para a essência do ser. O que eu tenho que fazer, Cláudia? Já fizemos tanto. Nossa agenda está cheia de fazer. Eu tenho que fazer tanta coisa que não sobra tempo para eu ser. Para, para de remar um pouco e seja, dê permissão para ser. Porque senão nós precisamos ficar muito tempo fazendo. Isso é limpar o sistema de crenças. É preciso limpar esse sistema. É sobrepor uma nova frequência, sobrepor uma nova frequência. E cada vez que eu sobreponho essa nova frequência, eu vou acessando a sabedoria multidimensional, sair de cocriações de dor e sofrimento. É hora disso, porque se nós ficarmos no falar e não permitir ser, a gente volta para a dualidade. Libere esse emaranhado. Aprofunde nessa consciência. Ah, eu vou nesse passo, mas agora eu vou fundo. Eu aprofundo nesse passo.
Esse é o caminho, e o caminho se abre. Quanto mais você aprofunda, o caminho se abre, o caminho expande. E quando o caminho expande, eu vou para outro nível de consciência. E quando eu vou para outro nível de consciência, eu permito ser guiado pela minha essência. Eu permito ser guiado pela minha luz. E quando eu dou essa permissão, o véu dissipa. Essa é a frequência da sabedoria multidimensional. E vamos receber. Feche os olhos com todas essas energias e frequências elevadas, nesse campo vibracional multidimensional. O coração já está expandido na potência máxima, já vibrando em uma outra oitava, já vibrando nas frequências elevadas da luz, porque emitimos o sinal. Esse sinal cria um duto, um canal, e as frequências entrelaçam. Medos são dissipados, dissolvidos. Carências, dependências emocionais, questões de todas as áreas vão sendo trabalhadas. O tratamento é multidimensional e percebemos retirar essas vendas desses programas que são muitas vezes implantados com a nossa permissão, eles dissolvem, porque escolhemos o novo e ser amoroso. E vai caindo essa luz dourada. Esse chakra frontal, terceiro olho, expande na potência máxima. Esse olhar, esse perceber muito mais longe. Seres ilimitados. Curas físicas, curas emocionais, desbloqueios. Expande na casa, nas relações, nos trabalhos, naquilo que viemos fazer aqui. E nos posicionamos como centelha divina, eretos, confiantes, ancorando essa sabedoria da confiança daquilo que somos. E os tratamentos são amorosos. É um limpar da mente, é uma mente que vai limpando, tirando tudo aquilo que é repetitivo, isso solta. E vislumbrar esse novo. E o coração é preenchido do puro amor. Tudo isso para sentirmos o puro amor. Essa nutrição que vem da fonte genuína e pura nos nutre. Esse canal é fortalecido. E essa egrégora de luz multidimensional trabalha cada um, retirando com as pinças essas questões profundas. É cirúrgico, pontual, é quântico, o campo é inteligente,
É permitir esse olhar através do nosso eu superior, o eu maior, permitir ser guiado por essa guiança, é pura luz e expansão, maravilhoso, magnífico. E essa luz nos abastece. Família maior, família de alma, conexão, somos um, em unidade com a fonte. E quando preenchemos dessa energia, dessa fonte criativa, nos percebemos expandidos nesse estado de leveza, alegria, contentamento. E vamos retornando, vamos chegando no aqui e agora, se percebendo. Tome água, perceba seu corpo. Nossa, é muito lindo, né? Uma vontade, né? De ficar. Gratidão, né? Pela confiança, pela entrega, pela permissão. É muito lindo. Vão abrindo os olhos. Gratidão, né? Por essa condução, pela confiança. Percebam o corpo chegando.